A dura ou surda? Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma maquiagem inspirada para festas de fim de ano. É um cut crease aberto. Essa técnica ela é um pouquinho difícil, mas se vocês praticarem bastante, vocês conseguem reproduzir ela no final, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficarem sempre ligados quando sair novos vídeos, tá bom? E bora lá começar mais esse vídeo. Começo a maquiagem fazendo o preenchimento da sobrancelha da Bia, tá? Então, eu vou nessa corzinha mais escura do quarteto de Inclau da Catarine Hill e vou delimitando toda a sobrancelha dela, sempre respeitando o design próprio da sobrancelha da modelo. Então, delimito embaixo, em cima e vou preenchendo. Com o restinho de produto que sobrou no pincel, eu vou preenchendo o começo da sobrancelha para deixar bem sutil. E com a escovinha eu vou retirando o excesso. Repito todo o processo também na outra sobrancelha, então faço o preenchimento pigmentando mais o produto no final da sobrancelha e no começo deixando bem mais clarinho. Depois do preenchimento eu venho com o corretivo amarelinho dessa paleta da Ruby Rose e vou delimitando toda a parte da sobrancelha dela. Então isso ajuda a deixar a sobrancelha mais desenhadinha, né, mais arqueada também. E também ajuda a neutralizar a pálpebra para receber os tons de sombras que eu vou aplicar na hora de fazer o esfumado. Depois que eu deposito o corretivo com o pincel, eu venho com a esponjinha e vou dando batidinhas para retirar o excesso de produto. Para facilitar meu esfumado, eu venho com a sombra clarinha da paleta da Ruby Rose e aplico abaixo das sobrancelhas, né, no ponto alto da sobrancelha, no cantinho interno do olho e no canto externo. Porque aí quando eu vier com a sombra marrom, nessas regiões como tá mais selada, a sombra ela vai ficar mais suave, né, e aonde tem o corretivo ela vai ficar mais intensa. Começo meu esfumado com esse tom de marrom mais clarinho, tá? Que é o tom de transição. Então, eu vou depositando em toda a pálpebra com pincel de esfumar, pra pigmentar bem essa sombra. Depois que eu pigmentei bem, eu volto, né, nas bordinhas, fazendo movimentos de bolinha e de vai e vem pra retirar a marcação do meu esfumado. Então, assim, é um processo que a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, né? Mas o resultado final fica muito bonito. E vocês podem ver que na região onde eu apliquei a sombra mais clarinha, o esfumado ele vai ficando mais clarinho, né? Vai ficando bem esfumadinho. E no côncavo, onde estava com uma quantidade maior de corretivo, a sombra ela vai ficando mais pigmentada. Em seguida, eu venho com esse tom de vinho, que é para potencializar mais a cor no meu côncavo. Então, quero dar um toque de cor. Então, eu venho com a sombra vinho. Na verdade, é um marrom com fundo mais avermelhado. E vou depositando somente no côncavo com um pincel de esfumar mais preciso, menorzinho. Então, eu vou depositando essa sombra com bastante calma, pigmentando ela aos poucos. Em seguida, eu venho com um pincel de esfumar mais gordinho. Mas vocês podem ver que ele é menor do que o primeiro. E vou só nas bordinhas ali onde tá marcada, fazendo movimentos de vai e vem. Então, com bastante calma, eu vou tirando toda essa marcação que ficou ali no meu esfumado. Na verdade, é onde eu depositei a sombra para poder começar a esfumar. E aos poucos, eu vou subindo ela mais um pouquinho, porque eu queria esse esfumado um pouquinho mais arredondado. Então, eu vou subindo mais esse tom de vinho no ponto alto da sobrancelha, um pouco mais próximo, tá? Deixando um espaço bem pequeno ali onde vai ser o ponto de iluminação. Então, eu volto de novo com o pincel de precisão de esfumar e vou depositando mais sombra no côncavo, porque como é um cut crease aberto, eu preciso que essa região do côncavo, ela fique bem marcada, bem mais escura, porque quando eu fizer o corte, ele vai ficar bem mais evidente. Na mesma paleta, eu volto com a sombra marrom mais escura e um pouquinho de preto e vou marcando ainda mais o meu côncavo, fazendo o desenho dele de um lado pro outro, que é tudo para poder evidenciar o corte do meu cut crease quando eu for fazer ele com corretivo, tá? E aí esse cut crease também fica bem mais bonito. Então eu já vou aplicando, mas também vou esfumando para não deixar marcado. Volto com a minha paleta de corretivo da Ruby Rose no tom mais rosado. Eu vou pingar umas gotinhas de diluidor para facilitar o recorte. Então, eu preencho próximo à raiz dos cílios, peço para a modelo olhar para cima para marcar até onde eu posso ir com esse recorte. E com um pincel bem pequenininho, língua de gato, eu vou delimitando todo o côncavo dela ali, todo o desenho do cut crease. Em seguida, eu vou puxando um pouquinho para fora
sempre em direção à sobrancelha, tá? Então eu faço a voltinha ali, puxo em direção à sobrancelha para fazer o recorte do cut aberto. Então tem que ter bastante calma, bastante paciência e aos pouquinhos, né? Vai subindo aos poucos para não correr o risco também de subir demais. E vou preenchendo, deixando bem limpa a pálpebra dela para receber a sombra. Em seguida, eu venho com um pincel kabuki pequenininho, que é para retirar o excesso de corretivo que eu deixei ali, para esfumar um pouquinho, né? Porque a gente não pode deixar muito produto, senão quando a gente depositar a sombra, ela acaba craquelando. Venho com o tom de bege da paleta que eu usei no começo, né, para iluminar abaixo das sobrancelhas e vou passando bem ali no finalzinho, né, do meu cut aberto, que ali vai facilitar também a transição de cores. Depois eu venho com esse marronzinho e passo também no final, que eu queria uma corzinha mais clara, e depois com o douradinho da paleta, na verdade não é dourado, é meio que um champanhe. Eu vou preenchendo toda a pálpebra móvel dela, ali onde eu fiz o recorte. Então, primeiro eu comecei com um pincel mais grossinho, depois eu vim com esse mais fininho, pra ter mais precisão na hora de depositar a sombra próximo do recorte, e fui aplicando a sombra ali em toda a pálpebra. Em seguida, eu vim com esse tomzinho metálico, mais avermelhado da paleta, e fui aplicando na minha pálpebra como se fosse um esfumado na diagonal dentro do cut crease. Então, como é um espaço pequeno, eu já fui aplicando a sombra com o pincel e fui esfumando nas bordinhas, para que ela não ficasse marcada. E depois, eu voltava sempre com o pincelzinho menor e a sombrinha mais clara, e ficava ali delimitando a parte da voltinha do cut aberto, pra gente não perder essa delimitação. E aos poucos eu vou fazendo isso, gente. Eu vou depositando sombra para pigmentar ela ao máximo e vou já dando batidinhas nas bordinhas para fazer o acabamento. Em seguida eu venho com o pigmento nude da NYX. E fui passando ali bem no recorte mesmo do cut, porque esse pigmento, ele é um pouco mais forte do que aquela sombra metálica. Então, eu achei que quando eu passei esse próximo do recorte, né, do cut, esse cut ele ficou mais evidente, ficou mais marcado, então eu achei que ficou bem mais bonito. Em seguida, eu venho com o pigmento da Mais Vaidosa. A numeração é essa que eu vou mostrar pra vocês, a 130, uma asa de borboleta. E vou depositando em cima também daquela sombra metálica avermelhada que eu usei, da paleta da Ruby Rose. Nada demais, é só pra deixar mesmo o tom mais evidente, do jeito que eu queria, mais vivo. Iluminei abaixo da sobrancelha, com o mesmo pigmento que eu usei ali no cut. E depois eu venho com um pincel de esfumar para não ficar marcado, né? A parte do iluminador e do côncavo. Agora eu venho com a máscara de cílios à prova d'água da Mary Kay, que é uma das minhas preferidas. E eu aplico nos cílios superiores da modelo, só para deixar os cílios pretinhos para receber os cílios postiços. Utilizei a colinha da Atelier Paris, né? Esses cílios que eu tô usando são cílios daquelas cartelas que compra na China. E eu fui aplicando ele com o auxílio de uma pinça, então eu colo basicamente assim, o meio primeiro e depois vou grudando as pontinhas, né? Então, eu vou aplicando, depois eu venho com o final da pinça e vou juntando bem ele com a raiz dos cílios naturais. Volto com a máscara de cílios e eu preencho ali, vou juntando, unindo os cílios naturais com os cílios postiços. E eu não mostrei pra vocês, mas pra tampar a colinha de cílios, eu utilizei o delineador líquido da Contém 1 grama. Então, também não fiz nenhum delineado, foi só pra tampar, fazer o acabamento mesmo. Eu venho com essa máscara de sobrancelha da Maybelline, né, na cor brown, e vou aplicando nas duas sobrancelhas pra poder deixar ela no lugar e dar um pouquinho mais de volume nas sobrancelhas, dar um preenchimento a mais. Venho com lápis preto da Avon, o Mega Impact, e vou aplicando na linha d'água e também borro um pouquinho por fora. Depois de aplicar o lápis, eu venho com um pincel de esfumar e vou esfumando as bordinhas desse lápis. Para selar o lápis e dar acabamento, eu venho com essa sombra marronzinha, né? E vou fazendo acabamento. Então, vou fazer o mesmo degradê de cores que eu fiz em cima. Depois eu venho com a sombra vinho e deposito também, movimentos de vai e vem, esfumando o lápis. E agora com o pincel de topo reto, a sombra marrom e preta, eu vou aplicando mais rente à raiz dos cílios. Aplico máscara de cílios nos cílios inferiores.
E o batom que eu utilizei na modelo dessa vez foi a cor Marsala, da Dylos. Eu achei que super combinou com essa maquiagem, né? Os tons que eu utilizei no olho, também com o mesmo tom que eu utilizei do batom. E eu vou aplicando com o auxílio de um pincel, para lábios mesmo. Eu coloquei umas gotinhas de diluidor no batom, para o pincel deslizar um pouco mais fácil. E é isso, meus amores, o resultado final da maquiagem foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Me sigam também nas minhas redes sociais e no Instagram, que lá eu sempre posto as fotos com o resultado final da maquiagem que eu faço em vídeo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!